Fala aí, galera do terceiro ano do Colégio Curso Aplicação, professor Rodrigo Alberoni de Sociologia, com mais uma aula exclusiva, preparada especialmente para vocês. Galera, vamos falar hoje sobre movimentos sociais. Nossa aula de Sociologia tem tudo a ver com a realidade que nos cerca. Você está percebendo aí uma série de movimentos estourando pelo mundo. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa. E você já reparou que alguns movimentos sociais acabam entrando em confronto com a polícia, enquanto outros não? Por que será que isso acontece, neném? Vamos entender agora na nossa aulinha de movimentos sociais. Primeiro passo, galera, vamos tentar entender da onde surgiu esse termo movimentos sociais. Olha só, movimento. Movimento dá uma ideia de transformação, de mudança, né? Um movimento social ele nunca é estático, ele sempre está se alterando, questionando, buscando transformação ou resistência também. Então, quando eu falo movimento social, tudo indica que o primeiro sociólogo, que é o alemão von Stein, a criar esse termo, movimentos sociais, para analisar essa ação política dentro da sociedade, na verdade tem uma origem a partir de Marx e Engels. Tudo indica que o von Stein, ao analisar a obra de Marx e Engels, ele se baseou para criar o termo movimentos sociais. Porque quando eu pego ali o manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, eles já citam essa ação dos trabalhadores, essa organização e a luta operária, através de termos como movimentos históricos e movimento proletário. Ali no século então, XIX, o von Stein vai trabalhar essas ideias e vai desenvolver a alcunha aí dos movimentos sociais. Legal? Então, quando eu digo um movimento social, é porque está ocorrendo aí um conflito. Algum fator que está gerando uma reação de parte da sociedade. Um movimento, para ele existir, ele deve ser coletivo. Não existe um movimento de um homem só. Legal? O movimento social envolve parte da sociedade. Portanto, esse movimento ele é coletivo. Maneiro? Então, nós temos o quê? Um conflito no interior dessa sociedade que vai gerar a organização de pessoas, bacana, pressupondo o quê? Que eles vão realizar alguma ação. Bacana? Então, quando eu olho um movimento social, fui pegar uma caneta aqui e já voltei, eu tenho que pensar em duas coisas. Olha, tem um movimento social aqui. Ele terá um projeto, bacana? Então, vou botar aqui, projeto. E ele terá também uma ideologia. Bacana, galera? Todo movimento social tem um projeto e uma ideologia. Projeto é o objetivo desse movimento. Quais são seus desejos e ambições? Quais são as mudanças ou permanências que eles desejam? Legal? Ideologia é o conjunto de ideias que une aquele grupo, é a visão de mundo daquele grupo. Professor, é possível ter um movimento social envolvendo indivíduos com ideologias diferentes? Aí deve ter pensado, não, sim, cara, é possível sim ter um movimento social, uma organização coletiva que parte de um conflito e vai gerar uma ação em indivíduos que apresentam uma ideologia diferente. Como assim, professor? Você pode me explicar melhor? Sim, Vamos supor que um aterro sanitário será construído próximo ao seu bairro. E aí, na visão dos moradores, na sua visão, isso não é bom, vai atrair doenças, moscas, barata, rato, isso não é legal para o seu bairro. Então, pessoas com ideologias diferentes, visões de mundo diferentes, acabam se unindo para uma ideia coletiva, uma ideia de resistência contra uma transformação. Bacana? Por exemplo, o Fluminense. O Fluminense ele joga nas Laranjeiras? Não, isso tem muito a ver também, é óbvio, tem a ver com a infraestrutura do estádio, tamanho, etc. Mas tem muito a ver também com a associação de moradores. São indivíduos que às vezes têm uma ideologia diferente, uma visão de mundo de direita, de esquerda, extrema direita, extrema esquerda, vai variar, bacana? Mas que eles têm ali um mesmo objetivo, um mesmo projeto, evitar grandes aglomerações, circulação de pessoas e carros aos finais de semana no bairro das Laranjeiras. Bacana? Então, geralmente, o movimento social envolve um projeto
e uma ideologia. Mas dependendo do caso, né, pessoas com uma ideologia diferente, visões de mundo diferentes, se unem em torno de um projeto, de um objetivo em comum. Então a gente está começando a esclarecer o que é um movimento social e o que é necessário para que exista um. Legal? Parte de um conflito, ele é coletivo e pressupõe algum tipo de organização e ação. Se está tendo conflito nessa sociedade, isso é um sinal de que essa sociedade ela é contraditória, que ela apresenta contradições sociais. Se a gente vive numa sociedade capitalista, qual é a contradição mais aparente? É a desigualdade social. Nós temos uma minoria rica e uma maioria pobre. Dessa contradição nascem quê? Conflitos, que vão gerar movimentos sociais. Então a gente está entrando aqui na sociologia, no campo da perspectiva sociológica do conflito, que leva em consideração que toda ação humana ela é deliberada, ou seja, o indivíduo, ao participar de um movimento social, ele o faz por escolha própria, através da sua visão de mundo, desejos e ambições. Então ele tende a atuar por escolha própria, ou seja, um ser pensante, capaz de refletir e entender a sua situação. Então ele faz parte de um grupo, com uma certa ideologia ou com um objetivo, e tende a participar de um movimento social quando é do seu interesse ou quando ele acha válido ou justo. Maravilha, meus amores? Então, dentro dessa ideia, se eu estou falando que o movimento social ele vem de um conflito que está ligado a uma contradição social, eu consigo identificar movimentos sociais diversos, tanto no meio urbano quanto no meio rural. No meio urbano, você pode observar a questão de dificuldades de mobilidade, questão da favelização, da violência. Isso tende a gerar movimentos sociais. Quando eu olho o meio rural, você vai olhar muito para a questão da terra, da reforma agrária, que vai gerar movimentos sociais no campo. Se eu olho ao longo da história do Brasil, eu tenho uma série de movimentos sociais eclodindo a partir de conflitos, a partir dessa contradição social. Eu posso citar Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata. Eu posso citar uma série de manifestações que ocorreram e ainda ocorrem no Brasil. E você sim vai perceber que elas são frutos de contradições dentro dessa sociedade. Seja a questão da terra, da desigualdade econômica, da favelização, da imposição de uma lei. Isso tende a gerar movimentos sociais, que são respostas às contradições presentes na sociedade. Beleza? Ou seja, se existe opressão social, as chances de ocorrer um movimento social são maiores. Legal? Eu olho lá os Estados Unidos. Os Estados Unidos agora está em protestos. Vidas negras importam. Vocês já escutaram isso? É uma frase do momento. Isso está baseado numa ação de um movimento social que tem um projeto e uma ideologia inclusiva contra a discriminação e o racismo e um projeto de luta por cidadania e igualdade. Temos lá um movimento social, fruto da opressão social. O que é a opressão social? É o tratamento desigual de indivíduos numa mesma sociedade. Se eu olho lá os Estados Unidos, a gente percebe ali, claramente um tratamento diferenciado da polícia em relação aos afrodescendentes para com os brancos. E o que gerou, por exemplo, a morte, após uma ação violenta, a morte do George Floyd. E a partir daí, um movimento social ganhou corpo. Indivíduos com a mesma ideologia, o mesmo objetivo, vão às ruas protestar. Legal? Então, a opressão social, o tratamento desigual dos indivíduos, tende a gerar, sim, movimentos sociais de conflito, de resposta a isso. Se eu olho, por exemplo, a perspectiva durkheimiana, ele não vê com bons olhos o conflito social. É um sentido que essa sociedade não está coesa. Já na linha marxista, eles enxergam esse conflito social como algo bom, como algo necessário para se atingir a revolução, para destruir as bases do
capitalismo, uma vez que o marxismo considera o capitalismo um sistema de opressão. Mas eu posso olhar países socialistas, né, que tem na direção um partido comunista, por exemplo, a China, que você vai encontrar protestos, movimentos sociais ocorrendo ali. Geralmente são movimentos sociais pedindo, por exemplo, liberdade de expressão. Bacana? Então você percebe que independente da sociedade ela ser capitalista ou socialista, você vai encontrar sim movimentos sociais ocorrendo em ambas, assim como também uma opressão, uma força militar sendo utilizada contra esses manifestantes. Por exemplo, numa sociedade capitalista, segundo a visão marxista, o Estado ele é um aparato da burguesia. Ele age como forma de garantia dos interesses burgueses. Então, provavelmente, uma manifestação social, um movimento social que questione a ordem burguesa, os interesses dos grupos que detêm o poder econômico, o Estado tende a interferir utilizando o seu monopólio da violência, ou seja, a força policial contra esses manifestantes. E aí a gente entra naquela questão do início da aula. Por que alguns movimentos sociais acabam sendo atacados pela força militar e outros não? Porque será que isso tem a ver com algum interesse do próprio Estado ou do grupo que detém o poder econômico? Gente, olha, o Brasil nos últimos anos vem passando por uma série, né, de movimentos sociais, sejam eles de direita ou de esquerda. A gente pode falar ali a revolta dos 20 centavos, não vai ter Copa, o impeachment da Dilma, o não vai ter golpe, uma série de movimentos sociais diferentes. Alguns que entravam em choque com a polícia, outros que eram extremamente pacíficos. Ou seja, como eu disse, os movimentos sociais podem acabar entrando em conflito, em confronto com a polícia, sim ou não. Depende também de agentes infiltrados nas próprias manifestações e interesses que estão ali. Bacana, meus amores? Então, dentro dessa ideia, a gente está falando aí que esses movimentos eles são variados. Inclusive, esses movimentos eles podem ser de mudança ou resistência. Bacana? O que é um movimento de mudança? É um movimento de transformação. Ele pode ser reformista ou revolucionário. Bacana? O que é um movimento reformista? Um movimento reformista, ele é aquele que não quer grandes mudanças na estrutura social, política e econômica de um país. Ele quer reformar aquilo que ele não considera interessante. Por exemplo, é um movimento social que se organiza pedindo uma mudança na lei. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, né, foi um movimento contra a violência sofrida pelas mulheres. Então é criada uma reforma ali, uma lei que vai inserir, né, uma proteção maior às mulheres que são vítimas de violência. Beleza? Ou esse movimento, ele pode ser revolucionário. Ou seja, aí entra no caráter marxista, aquele de derrubar aquela estrutura política burguesa para instalar uma revolução socialista. Ou o movimento também pode ser de resistência. Por exemplo, um movimento de preservação do meio ambiente. É um movimento de resistência. Eles querem preservar aquilo que existe, preservar a natureza contra a destruição. Ou o movimento de resistência pode ser também o chamado movimento reacionário, que não quer mudanças políticas e sociais. É um movimento, por exemplo, que é contrário à descriminalização do aborto. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um movimento de mudança reformista, aqueles que defendem, né, o aborto até determinada idade ou livre a qualquer idade, depende, vai variar, são vários grupos diferentes, mas são grupos que defendem mudança na lei. Olha, eu quero uma reforma aqui na lei em que vai permitir o aborto. Pode surgir um movimento social de indivíduos que apresentem uma mesma ideologia, um projeto, que vão defender o seguinte: não, o aborto tem que permanecer criminalizado. Movimento de resistência. Pode ter um movimento de mudança, como a Marcha da Maconha. Queremos a liberalização da maconha, a descriminalização das drogas, o livre comércio da maconha em lojas... Beleza. Pode existir também um movimento de resistência. Vai falar, não, nós somos contra, né, a descriminalização da maconha, o cultivo da maconha em casa. Isso vai ocorrer o tempo todo. Pessoas influenciadas, né, por sua ideologia, sua visão de mundo, política, religiosa, atuando em prol de mudança e resistência. Tá bom?
qualquer tipo de ação popular, coletiva, que parte de um conflito, é um movimento social, seja ele de mudança ou de resistência. Show? Ou seja, esses movimentos sociais, em sua maioria, eles estão ligados a uma questão bem simples, que nós já estudamos, que é a luta por cidadania. De novo, eu volto à questão dos Estados Unidos, está tendo apoio no mundo inteiro. Né? O que aqueles afrodescendentes eles desejam? Acesso à cidadania. Né? Acesso que já está previsto na Constituição, que eles sejam tratados como iguais. Bacana? Então, dentro dessa ideia, a gente vai avançando nos movimentos sociais e hoje a gente percebe, inclusive, uma mudança em relação ao passado. Porque se olha ali o momento da Guerra Fria, de ditadura civil-militar aqui no Brasil, realmente os movimentos sociais estavam ligados a quê? À democracia, estavam ligados a direitos humanos, contra a tortura. Hoje, né, a gente tem um contexto diferente. Como a luta ela não é mais tão coletiva, para uma noção tão geral como democracia e direitos humanos, né, surge pautas identitárias, surge o quê? Uma segmentação dos movimentos sociais. Então surgem movimentos ligados a certos grupos urbanos específicos, ligados a grupos de orientação sexual diferentes, variadas, a grupos religiosos específicos. Então isso gerou uma segmentação dos movimentos sociais, que tem seus aspectos positivos e negativos. E aí, você consegue pesquisar sobre isso? Entender que movimentos identitários são esses? Qual é a importância desses movimentos? E se eles enfraquecem ou fortalecem uma luta por mudança? E será que as empresas se aproveitam dessas causas para apoiá-las, mas na verdade criando engajamento para ter retorno financeiro? E aí? Me respondam, mandem para mim essas respostas. Né? Eu quero a opinião de vocês, a visão de vocês de mundo. Será muito interessante debater com vocês. Beleza, meus amores? Finalizamos aqui então a nossa aulinha sobre movimentos sociais. Até a próxima. Beijão. Valeu!